Olá! Bom dia, Instagram, bom dia, meus amores! Vamos falar de um tema difícil hoje, luto. Hoje nós vamos falar de luto, vamos falar sobre como lidar com essa fase tão difícil. Tô colocando aqui o título para quem entrar depois. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Me avisem, por favor. Pronto. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Ih, acho que minha internet não... Me avisem aí, por favor. Oi, Geisa, Jaque, Ju, Ana. Bom dia. Kate, acho que agora tá indo, né? Bom dia, tá cedinho. No Brasil é feriado, então provavelmente vai ter pouquinha gente aqui, né? Porque nem todo mundo vai trabalhar hoje. Aliás, pouquíssima gente deve trabalhar hoje, né? E aí, feriado também é bom para acordar mais tarde. Mas como hoje é dia de finados, eu perguntei outro dia, né, se vocês queriam que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Então, aqui estou eu para honrar meu compromisso, independente se tiver uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, né? Acho que honrar esse compromisso tem sido muito importante para mim, acho não, tenho certeza. Tem sido muito importante para mim. E hoje, por ser dia de finados, quis compartilhar com vocês. Ui! Tô com o computador aqui no colo. Bati aqui. Eu tô com o computador aqui, de vez em quando vocês vão ver que eu vou olhar para baixo, justamente porque tem vários pontos que eu quero falar com vocês, vários mesmo, sobre esse tema. Então, deixa eu deixar isso aberto, pronto. Então, de vez em quando, se eu olhar pro lado, vocês já sabem que é por isso, né? E, enfim, eu acho que só para fazer uma introdução, acho que num ano tão desafiador, tão difícil como a gente está vivendo, em tantos sentidos, ao mesmo tempo que acho que tem muitas outras coisas que são maravilhosas, né? Porque nada é só um lado nem só o outro. Existe o meio do caminho também. E nesse ano, com essa pandemia, tantas pessoas têm estado num contato mais próximo com a morte, talvez, do que tiveram a vida inteira. Eu soube de pessoas, alunas ou seguidoras, que me falaram, Bru, falando sobre luto, né? Tá muito difícil para minha criança interior, tá muito difícil olhar para esses padrões agora e tal, porque acabei de perder minha avó, acabei de perder minha mãe, acabei de perder meu pai por conta do Covid ou por outras questões também, né? Mas que mexem com a gente, é claro que mexem. E muitas vezes as pessoas não têm nem informação sobre o luto, não têm nem assim ideia de como lidar, da importância do processo de luto, né, para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso caminhar em frente, para o nosso sentir-se acostumado um dia e assim por diante. Então, para a gente falar sobre isso, eu trouxe alguns pontos e a gente vai falar muito dos sentimentos. E aí eu trouxe também 15 sugestões, 15 sugestões mesmo de como a gente como a gente pode lidar com esse processo. Que não é sobre você sair daqui aplicando todas as sugestões, não é isso, caso você sinta que precise, né? Mas que você pelo menos guarde depois isso com você, sabe? Lembre de passar para alguém, porque é um tema que eu sinto que é muito, muito importante. Inclusive, eu vou até terminar aqui antes, espero conseguir salvar
para que vocês possam mandar para pessoas queridas, para amigos, amigas, familiares que estão passando por dificuldades em relação a luto nesse momento, por perdas, né, de seus entes queridos. Nunca eu posso garantir que vou, porque já perdi algumas lives super legais, mas espero que hoje eu consiga. Então, vamos começar falando assim alguns pontos, né, sobre o luto. Primeiro de tudo, o luto é uma resposta natural de um processo de adaptação mesmo, né, que afeta todos os aspectos da nossa vida após a perda de alguém. Quando eu falo a perda, é porque geralmente a gente entende isso, né, como uma perda. E aí é mais fácil comunicar assim, porque quem tá do outro lado vai entender. Mas uma das coisas que eu levei um tempo, né, para ressignificar após o falecimento do meu pai foi justamente esse, da perda. Porque geralmente a gente pensa que tá perdendo a pessoa e a gente fala assim, há quanto tempo você perdeu seu pai? Ou há quanto tempo você perdeu sua mãe? E a gente coloca isso como uma perda. Mas, se a gente quiser, dependendo das nossas escolhas, crenças, pensamentos, sentimentos, a gente pode escolher que a gente não perdeu essas pessoas que a gente ama. Então, por muito tempo, eu falava que tinha perdido meu pai, ou achava e pensava que tinha perdido meu pai, né? Do que falava. Mas quando alguém me perguntava, eu falava, eu perdi já meu pai e tal. E hoje eu tenho uma noção completamente diferente, assim, o meu pensamento e o meu sentimento são muito, muito diferentes disso. Hoje eu tenho uma visão de que eu não perdi o meu pai, né? Que ele continua presente na minha vida de outra maneira. Então eu não considero como uma perda, né? Eu considero sim como foi uma morte, foi uma morte. Meu pai é falecido? Meu pai é falecido. Não é que eu distorci a realidade ou sabe? Não é uma dissociação de realidade onde não, meu pai está vivo, não é isso. Eu sei que meu pai morreu, eu sei que meu pai está falecido, certo? Só que eu não olho para a morte mais como uma perda. É essa o ponto que eu quero falar aqui. Então, talvez, pode ser um primeiro ponto para você levar. O ressignificar mesmo do que é a morte na sua vida, na sua concepção, na sua visão de mundo e de vida mesmo. E aí, saber que o luto é uma resposta natural de adaptação, vai afetar nossos pensamentos, vai afetar os nossos sentimentos, vai afetar as nossas crenças, inclusive, né? Por exemplo, a minha resposta natural, o meu processo de adaptação, o meu processo de luto me levou, inclusive, a ressignificar essa história de perda, né? Foi depois de viver o meu luto que eu ressignifiquei isso. Então, esse é o primeiro ponto. E essa resposta, esse processo pode envolver, gente, muitos sentimentos variados. Pode envolver a tristeza, que muitas vezes as pessoas pensam que é o mais óbvio, mas pode envolver a raiva, que também pode ser tanto quanto ou maior que a tristeza, tá? Então, a raiva, a tristeza, a ansiedade, a irritação, o aborrecimento, o vazio, o ressentimento, a mágoa, tanto a frustração, a angústia, a ansiedade, eu não sei se eu comentei já, mas a ansiedade, a gente vai falar um pouquinho mais de ansiedade, mas todos esses sentimentos, todas essas emoções são respostas, são dentro da resposta que é esse processo, né? E quando a gente recusa um deles, quando a gente rejeita, né? Eu não deveria estar com raiva, porque se aconteceu é porque tinha que ser. Quando você faz isso, você tá, cortando partes suas. Você tá... É como se você estivesse falando assim, eu não tenho direito de ser humana. Peraí, você é um ser humano. Nós somos seres humanos. Então, nós temos sim direito. A gente vai falar, inclusive, hoje um pouquinho sobre quando são crianças que perdem os pais, por exemplo, ou algum ente querido, né, alguma pessoa amada. Como que funciona isso? E aí vocês vão ver que é muito sério essa questão dos sentimentos. Também é muito comum o sentimento de culpa, porque a pessoa pode se sentir culpada, porque eu fiz isso, porque eu não fiz aquilo, né? Pode ter arrependimento junto com essa culpa. E de choque também, principalmente quando se trata de algo que é muito rápido, né?
quando a gente passa por não é mais fácil ou mais difícil, vejam bem, tá? Mas quando a gente passa por um processo de luto, depois que uma pessoa passou um tempo, por exemplo, adoecendo, ou passou um tempo vivendo a situação de dor, muitas vezes, até falecer, até morrer, bem ou mal, por mais doloroso e difícil que seja, esse tempo, ele é um tempo que já vai se somando à resposta natural de adaptação após a morte. Então, esse somatório, no final das contas, por mais difícil que seja, ele pode muito bem ajudar, e geralmente ajuda o luto. No entanto, ele já faz parte do luto. No entanto, quando não significa que é mais fácil. Não estou dizendo isso, tá? Pode ser difícil também. No entanto, quando é algo de repente, que as pessoas começam a falar assim, foi do nada, foi de repente. Então, quando é algo que a pessoa estava bem e de repente acontece algo e a pessoa já não está aqui fisicamente, então isso pode ser extremamente traumático, extremamente doloroso. E o tempo, ele é mais curto, ele não teve um tempo de adaptação maior. Ele tem uma adaptação menor. Uma coisa que também é importante dizer é que, independente disso, as respostas variam de acordo com cada pessoa. Por exemplo, imagina que existam 3 filhas criadas pelos mesmos pais, vivendo na mesma casa e, de repente, o pai faleceu. Tá? Ou a mãe faleceu, enfim. Mas, de repente, um desses pais faleceu. As 3 filhas vivem na mesma casa, são criadas pelas mesmas pessoas e elas podem ter respostas completamente diferentes. Uma pode ter um luto mais longo, outra pode ter um luto menor, mais curto, outra pode ter um luto mais intenso, outra pode ter um luto menos intenso, outra pode vivenciar o luto, na verdade, tentando fugir, resistir, então indo para fora, para fora, para fora. Outra pode querer ir para dentro e se recolher totalmente, ficar um tempo sem ir muito para fora. Então, as respostas, essa adaptação a esse novo viver, esse novo mundo onde essa pessoa não está mais, que essa é a realidade, é um mundo onde essa pessoa fisicamente não está mais. Sendo assim, essas respostas, elas são variadas. E não existe, gente, certo ou errado. Não é porque uma irmã viveu um processo de luto mais longo, ficou alguns meses ali enlutada naquele processo, e outra ficou 2, 3 semanas e agora já consegue sair, fazer essas coisas e tocar a sua vida, não fica mais chorando tanto, ou quase não chora mais, Não é porque uma ama mais que a outra, uma queria melhor que a outra, uma não tá nem aí pra nada e a outra tá, não tem nada a ver. Isso só significa que as pessoas são diferentes e elas têm o direito de sentir coisas diferentes da gente. Então eu quis trazer esse ponto também, porque talvez você esteja passando por isso, ou já tenha passado por isso, e talvez você tenha olhado com julgamento, com crítica para uma outra pessoa que também estava vivenciando, o processo dela em relação ao ente querido de vocês, ao amigo, amado de vocês, enfim. Ou talvez você tenha sido a pessoa que foi julgada, porque, como assim você não tá mais assim, não tá mais assado? Porque cada pessoa tá num processo e tem um tempo diferente para essa resposta e essa adaptação. Inclusive, só tava vendo aqui que eu já tinha falado, que não, porque eu anotei bastante ponto para falar com vocês hoje. O próprio Sistema Nacional de Saúde, e aí, agora eu esqueci o nome. Sistema Único de Saúde, no Brasil, que aqui é SNS, eles mesmos dizem, o que você pode fazer é respeitar o seu tempo, mas respeitar o tempo do outro também, porque cada pessoa vai ter o seu tempo,
Não vai ter um tempo certo igual para todo mundo. E eles também dizem, e não existe um limite de tempo, do tipo, olha, 1 mês é o limite do seu luto, hein? Tá chegando, faltam 2 dias, então agora você tem que ficar bem, bora pra frente, sabe? Levanta, sacode a poeira e vambora. Não existe isso. No entanto, tem uma coisa que eu gosto de dizer que é, até isso precisa passar. Né? Foi uma coisa que eu escutei muito e aprendi muito profundamente na constelação familiar, quando eu fiz minha formação, que não importa a gente sentir, e é importante, aliás, a gente sentir, não importa, não é importantíssimo a gente sentir. Só que até isso que a gente está sentindo um dia precisa passar, porque senão, o que a gente vai fazer é seguir a morte. O que a gente vai fazer é desistir da vida. Faz sentido isso para vocês? E já que a gente tá aqui e não foi a gente que foi, então é porque eu acredito nisso, tá, gente? De alguma maneira, a vida está querendo que eu esteja aqui, senão eu não estaria. Né? De alguma maneira, Deus, deusa, universo, a vida, o cosmos, eu sei lá como você quiser chamar, tem um propósito, um projeto, uma ideia, sei lá, para sua vida aqui, que ainda está, né? Uma coisa que falam, né, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu nunca superei a morte do meu pai, já tem 20 anos, eu nunca superei. Algumas pessoas falam assim, eu não sei se eu vou conseguir superar, eu não sei se eu vou conseguir ultrapassar. E aí eu quero trazer uma coisa aqui que é interessante, que às vezes as pessoas talvez nem tenham consciência, assim, do que é esse ultrapassar, do que é esse superar. Quando a gente fala assim, olha, eu não consigo superar a morte de alguém, isso significa que é como se a gente tivesse enterrado junto. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu acho que é a forma mais visual, mais prática de trazer isso à tona. Se a gente diz assim, eu não consigo superar tal coisa, significa que a gente morreu. A gente não tá indo, sabe, pra vida. A gente não tá caminhando. Se eu não consigo superar algo, significa que eu tô parada aqui. Então, e aí, se eu perguntar assim, então vamos lá. Você tá me dizendo, se alguém quiser aí até compartilha, né? Eu acho que eu sou essa pessoa. E aí eu falo com você direto, mas vamos lá, vamos imaginar que uma pessoa diz, né? Perdi meu pai há 20 anos e realmente não consigo superar. Então eu vou perguntar assim, eu entendo, e claro que eu sinto muito, e sinto muito por também já ter perdido, né? Então sei bem como é desafiador, difícil mesmo. Agora, para cada um de um jeito, né? Agora, eu perguntaria assim, nesses 20 anos, me fala onde você ficou parada. Como assim? Você ficou parada na sua saúde? Nem piorou, nem melhorou? Não, piorou, por exemplo, tá? Você ficou parada financeiramente? Nem entrou dinheiro, nem saiu dinheiro? Não. Saiu, mas também entrou, tá? Você ficou parada profissionalmente? Ou de trabalho, seja trabalhando para os outros, seja trabalhando em casa, seja cuidando dos filhos, que é um baita de um trabalho? Não. Continuei meu trabalho, depois de um tempo voltei pro trabalho e continuei meu trabalho. Tá, então assim, parada a vida não ficou, percebe? Só que muitas pessoas pensam que não superar é porque de vez em quando bate uma tristeza e elas choram com saudade. Isso, gente, não é não superar. Isso é natural, a gente ter saudade de quem a gente ama, de que não tá aqui mais fisicamente entre nós, é uma coisa natural, inclusive é saudável que a gente sinta, tá? O que não significa que se a gente chora uma vez ou outra porque tá com saudade, se a gente sonha com a pessoa, se a gente, né, pensa nela, se às vezes até eu faço isso, né? Se às vezes a gente até conversa assim, né, ai, pai, o que eu faço nessa situação, né? Não sei, o que eu faço? O que você faria? Ou que conselho você me daria? A gente fazer isso não significa que a gente não superou. Não mesmo. Então é a gente compreender o que é, de fato, superar, ultrapassar ou não. Então, quando a gente fala superar ou ultrapassar, significa integrar aquela morte.
integrar aquela morte e viver uma nova realidade. Ou seja, integrar aquela morte é quando eu, dentro de mim, mesmo que eu não compreenda, eu aceito, essa pessoa não tá aqui, não era para estar, senão estaria. Né? Outro dia eu ouvi isso do GG, mas eu lembrei, eu li O Poder do Agora 2 vezes, e tem uma coisa muito legal, muito incrível que ele fala, né? E o GG lembrou isso outro dia numa live. Como que você sabe se deveria estar chovendo? O Eckhart Tolle fala no livro O Poder do Agora. Você bota a mão fora da janela. Se estiver chovendo é porque deveria estar chovendo. Se não estiver chovendo é porque não deveria estar chovendo. Não é isso a vida? Como que eu sei que as coisas deveriam estar como deveriam estar? Porque elas estão. Pronto. Isso é a natureza sábia e perfeita. A gente é que fica brigando com a realidade. Eu não tô dizendo que eu não brigo. Eu também brigo com ela de vez em quando. Eu procuro estar o mais consciente que eu posso. Mas também brigo com ela de vez em quando. Né? Então, é só a gente compreender que, assim, vai precisar haver uma adaptação a uma nova realidade. Mas cada pessoa no seu tempo. Essa adaptação pode ser mais rápida para uns e mais demorada para outros. E, de novo, não significa que um ame mais e o outro ame menos. E é importante ter clareza que, em algum momento, é preciso sim se abrir a reconstrução da nossa realidade, a reconstrução da nossa vida. Poxa, por mais difícil que seja. E eu sei que para quem está passando por isso agora, para quem realmente está vivenciando o processo de luto nesse momento, fica mais difícil ainda ouvir isso muitas vezes, né? Porque ainda está muito na dor. E aí eu te falo com todo carinho, com todo amor, não se preocupa agora, se for o seu caso, em reconstruir o futuro, em reconstruir a realidade da sua vida, quer dizer, e em construir o futuro. Porque talvez esse não seja o estágio para você agora. Talvez o estágio seja mesmo de acolher a sua dor, de chorar a sua tristeza, de gritar a sua raiva, de gritar, eu te odeio, porque você me deixou? E parece às vezes, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu amo essa pessoa. Mas de repente você tá com raiva e tá comendo para tapar essa raiva. Ou tá brigando com as pessoas ao seu redor para poder dar um jeito de colocar essa raiva para fora. Entende? Então, de repente, você admitir isso pra você pode te ajudar e pode ser muito mais saudável pro seu processo de luto do que você pensa. Nós aprendemos a jogar tanto os nossos sentimentos que nós adoecemos e morremos de tanto que prendemos eles. Percebem? Agora, falando um pouquinho, quando são crianças, né? Quando é uma criança que perde a mãe, ou o pai, ou ambos, ou uma avó muito querida, uma avó muito próxima, enfim. Quando é uma criança que perde uma ou mais pessoas amadas. O que acontece? Geralmente, essa criança tem outros adultos ali ao seu redor, né? Ao seu redor. Que Te vejo, Paulinha. Estamos juntas. Essa criança tem outras pessoas ao seu redor e muitas vezes essa criança ela não vive o processo de luto de uma forma consciente. Às vezes vai viver do jeitinho dela, do jeitinho que dá, e muitas vezes não vai viver. Porque os próprios adultos ao redor dela, nem sempre eles têm consciência disso tudo que eu tô falando. E eu tô falando só um pouquinho que é o que dá, né, aqui em uma live, mas tem muito mais. E nem sempre eles têm consciência. 2, não é por culpa deles, por maldade que eles não passam, porque eles não sabem. 2, eles também são humanos. Eles também sentem tudo que a criança sente. E ainda por cima, eles têm um monte de julgamento sobre o sentir deles, que muitas vezes a criança, quando é menorzinha, não tem ainda. Então, eles estão vivendo ali também um caos pessoal enorme muitas vezes. E aí esses adultos que estão vivendo esse caos interno, eles não conseguem, mesmo que eles tivessem consciência e soubessem, às vezes, muitas das vezes, eles não conseguem auxiliar aquela criança a vivenciar o processo de luto. Passar para aquela criança alguns pontinhos de luz que podem ajudar. Tá? Por causa da dor deles.
Quem já ouviu algumas histórias assim, né? Ah, meu pai faleceu, minha mãe se trancou no quarto, entrou em depressão e nunca mais foi a mesma pessoa. Essa é uma história muito comum. Pelo menos eu, como terapeuta, já ouvi de versões diferentes, né? Várias versões dessa mesma história. E uma terceira coisa é que muitas vezes, hoje em dia isso é muito mais comum e ainda assim é uma bolha, eu tenho clareza disso, mas é mais comum. Mas antigamente, mandar a criança para uma terapia não era nada comum, nada comum. Então também tem isso, que hoje a gente já, de repente, algumas pessoas têm essa clareza. Não, essa criança é muito pequena, imagina, perdeu os pais, a gente precisa dar uma ajuda para ela. E aí coloca a criança numa terapia, né, voltada para crianças, para que ela possa desabafar, expressar os sentimentos dela, se cuidar, etc. Né, junto com o terapeuta, com a psicóloga, com quem tiver ali à disposição, enfim. Percebem como isso daqui muitas vezes não acontece? O que então, qual é o cenário, gente? Essa criança, muitas vezes, ela cresce com todos aqueles sentimentos do período lá de luto guardados. Então, ela não botou para fora a raiva, ela não botou para fora a tristeza. E aí, essa criança, ela cresce e aqueles sentimentos estão presos em algum lugar. E eu brinco, né? A gente não tem como é que se fala? Um ralo que a gente, querendo ou não, sai os sentimentos, que nem no chuveiro. A gente abre a água e a água vai lá escorrendo. E às vezes até pode estar entupido, seja por causa de cabelo, seja por causa de sabão, sabonete, espuma de sabão, sei lá, pode estar entupido, né? Mas a gente não tem esse ralo, a não ser que a gente abra espaço para colocar para fora. E a criança, ela não sabe fazer isso sozinha muitas vezes, tá? E muitas vezes, olha só, a criança, ela como tem um amor muito grande pelos pais e enfim, pela sua família, ela tem uma necessidade muito grande de pertencimento, ela, muitas vezes, ela esconde os próprios sentimentos, ela guarda para não machucar ainda mais quem já está sofrendo com o falecimento de alguém ou das pessoas que foram. Percebe o que eu quero dizer? Então, às vezes, a criança, ela de repente, que é muito comum, gente, crianças que perderam os pais, por exemplo, ou o pai ou a mãe, é muito comum se tornarem muito indiferentes. Mas por quê? Porque a indiferença, vejam só, é uma das maiores maneiras de não entrar em contato com o próprio sentir. Por exemplo, se eu entro em contato com a raiva porque eu tô triste, eu preciso movimentar muita energia. Eu tô sentindo anyway. Se eu fico muito triste, mas na verdade porque tem raiva, então eu fico muito em contato com o meu sentir também. Mas se eu fico indiferente, é como se eu fosse para um topo de um castelo e os sentimentos não chegassem lá. Como se eles não alcançassem. Faz sentido para vocês? E aí, quando isso acontece, essa criança se sente mais segura, mais protegida, que no momento é tudo que ela quer. Isso pode ser muito, muito, muito disfuncional quando a gente cresce. Pode gerar dificuldades de intimidade, pode gerar muitos medos, pode gerar muito desafio nas relações e na comunicação com as pessoas, pode gerar uma falta de inteligência emocional absurda, né? Não saber reconhecer os próprios sentimentos, ou então entender que sempre tem que esconder e realmente travar os sentimentos. Pode virar uma pessoa muito indiferente mesmo, então tudo é normal para ela. E aí, isso pode ela ter consciência disso ou não. Ela pode ser super consciente. Ah, mas Bruna, como é que pode? Eu perdi meus pais com 9 meses, por exemplo. Eu não lembro... Peraí, gente, que entrou agora. Tava evitando que entrasse um cílio. Mas a natureza é perfeita. Então, se é pra entrar... Me ajudem aí a tirar. Vocês têm nervoso também disso? Eu não tenho, não. Pronto, desculpa. Desculpa não. Desculpa não, que eu não preciso me desculpar. Tô treinando bastante isso.
E se a criança falar, né? Mas se você pensar assim, mas eu era uma criança de 9 meses, eu não tinha consciência de nada disso. Mas veja, você podia não entender nada disso, mas você estava viva, estava experimentando a vida, estava sentindo, estava vivenciando, sabe? E principalmente se foi uma pessoa muito próxima, como mãe ou pai, não importa se você tem 1 mês, 9 meses, 3 anos, o fato dessa pessoa estar presente e de repente não estar mais, isso fica não gravado na mente só, claro que fica na mente, né? Na nossa mente consciente mais profunda, a gente vai carregando tudo isso, mas fica gravado aqui também no corpo, porque um dia essa pessoa estava por meses segurando o seu corpinho, né? E de repente ela nunca mais segurou o seu corpinho. Você sentia o cheirinho dela e de repente você não sentia mais o cheirinho dela. Você sentia a temperatura dela e de repente você não sentia mais a temperatura dela. E isso, esse lance corporal, gente, esse lance, né? Um lance também, essa conexão corpo com corpo pro bebê, ela é a conexão mais importante que tem, né? Por isso que dizem da amamentação é um momento de conexão. Mas se não dá para amamentar, ainda assim, bota o neném no seu peito, ainda assim, bota o neném grudado no seu corpo, né? Até os homens também, os pais, as doulas, enfim, elas falam, né? Pai, junta o neném ao seu corpo, né? Dá banho com o neném grudadinho aqui, porque isso pro neném é o que vai mais marcar. Isso pro neném é o que dá segurança, isso pro neném é o que dá amor, isso pro neném é o que dá afeto, tudo o que ele precisa. Quer dizer, tirando a alimentação básica e tal, a segurança básica, mas entendem? Na parte mais emocional é tudo que ele precisa. E isso, quando se perde, é muito difícil, é muito traumático, lembrando ou não. Bom, uma coisa que então é comum dessas crianças passarem é quando elas crescem, elas acabam, como a Cris colocou aí, né, carregando sentimentos que não conseguem lidar. Isso acaba trazendo diversos comportamentos e consequências para elas e para as relações delas. Então pode levar a vícios, pode levar a compulsões, pode levar a feridas muito profundas de rejeição, de abandono, de traição. Isso pode levar a uma emoção que é como se eu digo assim, né? Como se fosse uma emoção âncora. Então, independente do que aconteça, caiu um copo no chão, ou um amigo foi promovido, ou você ganhou uma viagem de trabalho, independente do que acontece, envolve algum tipo de emoção, a emoção âncora, seja a tristeza, seja a raiva. Se for a raiva, é porque o copo não deveria ter caído, eu deveria ter sido promovida, essa viagem caiu num período que não é bom pra mim. Ou se for a tristeza, triste porque quebrei o meu copo que eu mais gostava, mesmo tendo 20. Triste porque se esse amigo for promovido, ele não vai ficar mais na minha área. Triste porque essa viagem é uma viagem para um lugar que é muito frio, e aí no frio eu me sinto solitária, entendem? Então essa emoção âncora, essa emoção assim, ela é como se ela fosse uma emoção lá profunda, tivesse lá embaixo do mar. E ela fosse de outro tempo, fosse lá daquele luto não vivido. Só que as coisas vão acontecendo no dia a dia e aí você vai trazendo sempre aquela emoção. Então a gente não tem que mudar o dia a dia. O que a gente precisa é mergulhar e olhar naquela emoção. Olhar de frente para ela, aprender a lidar com ela. Aprender, inclusive, que talvez você não tenha vivido o luto lá atrás e que talvez agora você precise viver. Tem gente que passam 15 anos sem viver o luto de algo e 15 anos depois estão prontas para viverem aquele luto e aí vivem. Tá? Então, tudo bem, se for o seu caso, é isso que eu quero dizer. E por fim, eu quero dar 15 sugestões pra gente lidar com esse processo, com todo esse período, que é um período desafiador e pode ser muito, muito difícil. Um período onde os nossos padrões de sono, de sentir, de sentimentos mesmo, né? Nossos padrões comportamentais nas relações, nossos padrões de tudo, nossos padrões alimentares, tudo isso pode mudar.
Seja porque você fica com muito mais fome, seja porque você fica com menos fome, seja porque você não consegue dormir, seja porque você quer dormir o tempo todo, seja porque você quer chorar e não consegue chorar, seja porque você só consegue chorar e não fazer mais nada, seja porque a sua concentração parece que foi embora, seja porque agora você tá super focada e só quer pensar naquilo, em algo, né, tipo em trabalho, e esquece, joga todo o resto pros ares e só quer focar naquilo, seja porque você já tinha um vício ou uma compulsão e aí cai ainda mais naquilo, e assim por diante. Num processo de luto, os nossos padrões se alteram muito, tá? Para uns, algumas coisas, para outros, outras coisas. Então é importante a gente ter algumas sugestões. E aí eu separei. Isso pode acontecer diante da separação dos pais. Até teve uma live incrível sobre isso, né, Lu? Com certeza. Então, algumas sugestões. A primeira de todas, não tem uma ordem específica, não tá de 1 a 15 porque eu acho que é mais importante que outro, não. Mas eu botei aleatoriamente, tá? Independente por qual que você comece, por qual possa te ajudar, vai nela. Então, primeiro eu coloquei encontrar um grupo de apoio sobre o assunto, porque muitas vezes as pessoas não têm uma terapia contínua, não fazem, ainda não estão abertas para isso. Mas tem grupos de apoio para lidar com o luto. Então você pode procurar na internet, na sua cidade, no seu estado, inclusive, se eles estão fazendo online, porque por causa da pandemia, provavelmente tem grupos de apoio online. Eu mesma soube aqui em Portugal, logo que começou, acho que lá para março, abril, eu acho, um grupo de psicólogas começou algumas pessoas a se juntarem para fazer pelo menos uma roda assim, de conversa para que as pessoas, terapeutas / psicólogas aqui de Lisboa, para que pessoas que estavam vivendo muita dificuldade nesse processo de luto tivessem um lugar para se encontrarem e se apoiarem. Olha que incrível, né? Então, é algo que pode acontecer. Eu acho que é saudável que você procure algo assim se você sentir que precisa. E muitas vezes, por causa dessa situação, você vai de repente encontrar grupos que sejam muito baratos, muito, muito baratos. E que o seu ganho vai ser muito maior do que o seu investimento. Então, essa é uma sugestão. Outra sugestão é realmente, por mais que seja difícil, colocar pelo menos umas coisinhas saudáveis no seu dia a dia. Porque a gente já sabe há muito, muito tempo, né? E isso é comprovado que, por exemplo, isso é outro item, mas, por exemplo, tomar sol é algo saudável para o nosso corpo, para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde emocional. Então, tomar sol, beber bastante água, comer frutas, comer legumes, tentar fazer um prato mais variado, que mais? Se você tem algumas coisas que são comidas afetivas, comer também, isso é saudável. É diferente de, minha comida afetiva é brigadeiro, então todo dia eu vou comer brigadeiro, né? Não é isso. Mas se permitir, durante um período de tempo, se você comer um brigadeiro, né, por semana ou a cada 15 dias, mas que nos outros dias você também come seus legumes, come suas verduras, né? Coma lá a sua proteína, seja ela vegetariana ou não. Mas enfim, que você tenha um equilíbrio na sua saúde. E dentro disso, né, também colocar atividade física, é uma terceira sugestão. A atividade física, que não é atividade, né, que se fala, outro dia eu aprendi isso, achei bem legal, né, atividade, é exercício físico. Porque a atividade física é qualquer coisa que envolva o nosso corpo se mexer. Então, por exemplo, se eu, ao invés de pegar o elevador, vou comprar pão, eu desço de escada e subo os 3 andares do meu prédio, então, 4 andares, então, essa é uma atividade física. Ela não é uma intenção de ser um exercício, mas ela é uma atividade que mexe com o meu físico. Então, se você tiver algumas atividades assim, como, por exemplo, descer de escada ao invés de pegar o elevador, né, fazer que o seu trabalho se movimente um pouco mais, legal. Agora que você também inclua um pouquinho de exercício físico, pode ser muito difícil no começo. Então que seja uma vezinha na semana, mas que você se estique, que você se mexa, que faça o exercício no sentido mesmo, na intenção de ser um exercício, né? E aí também, olha só, né, como por um lado às vezes as coisas são tão difíceis, mas por outros tem tantas coisas boas.
por causa de tudo estar sendo como está sendo, muitas pessoas que antes nunca se abriram para fazer coisas online, agora estão oferecendo online. Então, por exemplo, até o seu exercício de yoga, como uma amiga aqui começou a fazer, ela até me chamou, a gente vai ver e tal. Por quê? Porque a professora dava presencial e com tudo isso passou a dar online e tá dando certo. Ela dá aula ao vivo, depois grava, manda para casa e aí você pode repetir quantas vezes quiser. Então, que legal, né? A gente encontrar essas sugestões, essas opções pelo caminho. A quarta sugestão é que você veja, dentre as suas pessoas da sua família, amigos, etc., quem são as pessoas que podem te dar um colo e que você possa pedir, e que você peça. Eu digo que possa porque nem todo mundo tem desenvolvida a habilidade de dar colo. É algo que a gente pode desenvolver, mas nem todo mundo tem. Tem amigas que eu sei que se eu ligar triste, chorando, elas vão me dar um colo silencioso, amoroso, carinhoso e vai ser muito, muito gostoso. E tem amigas que, por exemplo, se eu ligar chorando e pedir um colo, provavelmente não, que já aconteceu isso. Elas vão falar, não, amiga, para com isso, enxuga essa cara, enxuga esse rosto, bola pra frente, você não merece chorar assim, você tem que... Porque cada pessoa pensa de um jeito, né? São amigas que eu quero na minha vida, mas que eu não vou ligar no momento em que eu quero um colo, né? Aí eu tenho outras amigas pra isso, né? Às vezes, a minha mãe consegue estar num dia que ela super me dá um colo, e às vezes eu tenho que falar, mãe, não é pra me consertar nem me salvar. Eu tô segura estando triste. Você pode dar só colo? Se não puder, tudo bem também, porque às vezes a pessoa não pode. Ah, não, hoje eu consigo, hoje eu posso, então ótimo. Né? Porque tem muita gente que não consegue ver o outro triste, não consegue ver o outro chorando, que já quer salvar a pessoa. Aí é mais difícil, né? A gente aqui, eu e Dudu, temos muito isso combinado, temos muito isso... Eu acho que até nunca tinha pensado, mas acho que é até um princípio da nossa relação, sabe? Procurar estar com o outro do jeito que o outro estiver, ao invés de ficar tentando mudar o tempo todo. É claro que às vezes a gente esquece, é claro que uma vez ou outra a gente, poxa, mas você tá assim... Não, peraí, eu tô assim e tudo bem, né? E na maioria das vezes a gente consegue acolher o outro do jeito que tá. Gente, isso é muito saudável, muito, muito, muito bom. Porque muitas vezes não é que o outro precise validar o que a gente sente, mas quando a gente sente e o outro ainda acolhe, valida em segundo lugar, isso é tão saudável pra gente, isso é tão assim, saudável no sentido de vai desconstruindo mesmo as nossas crenças de que sentir é perigoso, de que ser vulnerável é perigoso e assim vai. Uma quinta sugestão é, durante um tempo ou para sempre, como eu faço, assim, o meu pai, o perder é tão enraizado que eu quase ia falar isso. O meu pai, ele faleceu em outubro de 2013. A gente tá acabamos de entrar em novembro de 2020, né? Então tem 7 anos. E até hoje eu falo com meu pai, né? Não é o tempo todo, não é sempre... Mas de vez em quando eu tô numa situação, meu pai é uma pessoa muito alegre, muito otimista e brincalhona, assim, tipo, muito leve. E aí, e muito leve mesmo, assim, não é nem que ele forçava a ser otimista, é porque, assim, ele era muito presente, eu acho, sabe? Se tava chovendo, tá chovendo e pronto. E às vezes, quando eu tô num momento de briga com a realidade de resistência, eu converso com meu pai. Porque na minha visão de mundo e na minha vida, as pessoas que mais são assim são o Dudu e o meu pai. Então, assim, muitas vezes eu ou converso com o Dudu, ou converso com o Dudu e também converso com o meu pai, né? E mando uma mensagem pra ele, assim, né? Pai, um SMS espiritual, né? Pai, onde você estiver, mas se você estiver me ouvindo, me dá um sinal, como que eu posso ser mais leve nisso? Então, falar com o nosso ente querido, independente de a gente acreditar que ele escuta, que não escuta, enfim, pode ser saudável muito no lugar de desabafo até, e de a gente não se sentir só. Um sexto item aqui é se preparar para as datas especiais. Então, como que é isso? Por exemplo, se você agora passou por uma situação que perdeu uma pessoa para o Covid, então foi muito recente,
E daqui a pouco tá chegando o Natal, e é o primeiro Natal sem a pessoa, pode ser muito difícil, é claro que pode ser muito difícil. Então, como que você pode se preparar para isso? A primeira coisa de tudo é você combinar com antecedência com você mesma que se for um dia difícil, tá tudo bem. Que tá tudo bem no seu mundo, como nos ensinou a amada Louise Hay, se você passar o dia meio triste mesmo, ou muito triste mesmo. Tá tudo bem se você chorar na hora que, der meia-noite, por exemplo, no Ano Novo. Tá tudo bem se você não quiser ficar interagindo com um monte de gente, se você não tiver no clima de celebrar, tá tudo bem. Então, você se preparar com antecedência para isso pode fazer muita diferença, tá? E outra coisa que você pode preparar é, de repente, vamos dizer que ia ser o aniversário da pessoa no dia 30 de novembro. Então, você pode se preparar com antecedência também, se você quiser, e planejar algo especial para aquele dia. Como, por exemplo, escrever uma carta para a pessoa e depois guardar dentro de um livro que ela gostava. Ou então, você até me emociona em pensar nisso. Olha só, acho que vou fazer isso pro meu pai no próximo aniversário dele. Nunca tinha feito isso, mas me veio agora. O que você pode fazer é, por exemplo, claro que com as coisas do jeito que estão, a gente não tem lá aquele momento, eu nem falei sobre isso, mas por que tem o velório? Né? Porque esse momento é um ritual de encerramento. Que depois vai ter o processo de luto, vai ter o processo de luto, por algum tempo não acabou ali, teve o velório e acabou. Não, vai vivenciar ainda o processo de luto. Mas o velório é um ritual de fechamento. Então, um outro ponto, até dentro dessa coisa também das datas especiais, mas como um outro ponto extra que eu lembrei aqui, é você, por exemplo, fazer o seu ritual com a pessoa. E que pode ser em casa. Porque se a gente estiver em quarentena, como as coisas estão cada vez mais mantendo isso, que você faça em casa, que você compre como eu, eu comprei essas flores para mim, na verdade. Mas que você compre flores no mercado que seja. E se não der, tudo bem também que você desenhe as flores. E se não quer flores, que você só esteja ali presente para um ritual, mas que tenha esse ritual. Um ritual para aniversário, um ritual de finalização, se não tem um velório, e assim vai. Uma coisa que também pode ser é que nesse dia especial, talvez você não queira ficar muito nessa vibração, que tudo bem, você tem esse direito, você pode fazer uma coisa que você ama. Por exemplo, se eu sei que nesse dia é um dia mais difícil pra mim, que é o dia que eu perdi lá, que você pensa, eu perdi, a pessoa, você ainda tá pensando assim, então você pode combinar com antecedência de repente, pedir lá pra uma amiga sua, deixar o cachorrinho dela na sua casa esse dia, passar o dia com você, Aí, de repente, você não vai ficar ali sozinha, você vai estar com um cachorrinho, sei lá, tô inventando coisas que eu gosto, Mas você pode fazer tantas coisas que sejam em casa também, pode passar um dia lendo um livro, baixar um livro no Kindle, E assim vai. Sétimo ponto, aliás, oitavo, que eu botei mais um, Então, é escrever um diário, escrever a história da sua vida com essa pessoa, escrever o que você tá sentindo, desabafar, é sempre saudável. Agora eu vou mais rápido, senão vai acabar o tempo. Renovar a sua energia com momentos de descanso e relaxamento, porque às vezes a pessoa fala assim, então agora eu vou focar no trabalho para não ficar o tempo todo triste. Só que aí, quando a pessoa ficar triste, porque não vai ter jeito, a tristeza vai voltar em algum momento, ela vai cair numa vala profunda, porque ela já tá até sem energia. Então é variar. Trabalha um pouco, descansa, tem um pouco de lazer, relaxa e assim vai. Esse momento de renovação de energia é fundamental. Para quem tem piora do sono, para quem tem, não tô conseguindo dormir, fico chorando à noite, ou fico muito mal, ou simplesmente tem insônia, pode ajudar a criar um ritual antes do sono. Eu gosto muito de ler antes de dormir. Às vezes eu caio na besteira de ficar vendo videozinho engraçado. Mas como é videozinho engraçado, também me faz bem. Eu caio na besteira porque, assim, tela é sempre bom evitar. Ainda mais na cama, que a gente ficar na tela. Mas ler, eu amo, desde criancinha. Então, parte do meu ritual também de dormir envolve uma leitura relaxante. Não uma leitura mais pesada, mais técnica, mas mais relaxante. Um romance que eu amo, às vezes uma biografia também. Então, é entender o que pode ser esse ritual. Você pode acender uma velinha. Eu gosto de tirar cartinha. Eu não tiro todos os dias, mas muitos dias eu tiro.
gosta de tirar uma cartinha, você pode abrir um livro de mensagens e ver qual é a mensagem que saiu para você, né? Você pode orar. Eu também gosto muito, muito de rezar, de orar, de conversar com Deus. Tenho conversado muito com as deusas, principalmente com a minha deusa Isis. Então, isso é muito variado, assim, mas é criar o seu próprio ritual antes de dormir, para te ajudar no sono. Tomar sol e ar fresco, eu já tinha dito. Falar sobre o seu luto, então pode ser tanto com uma pessoa querida quanto numa rede de apoio, num círculo de apoio sobre luto, mas falar sobre ele. Não só assim, tô tendo colo, tô tendo apoio, mas fico falando sobre outras coisas. Fale sobre o luto, fale sobre a pessoa, fale sobre a sua relação com a pessoa. Isso vai ajudar muito também. Reservar tempo para você, isso é importantíssimo. Outro dia uma amiga minha daqui passou, né, pelo falecimento de uma pessoa muito especial para ela, e eu achei muito bonito que ela teve a sabedoria de tirar um tempo para ela, tirar um tempinho para ela, reservar esse autocolo, vamos dizer assim, esse auto-amor. E aí, ir lá para a família, dar o apoio, então voltar antes um pouquinho do que ela tinha pensado para se dar esse colo. Então, isso é sabedoria. Aquilo que às vezes as pessoas chamam de egoísmo é simplesmente porque nós fomos criados numa sociedade onde o amor próprio está em último lugar, né? Mas se a gente for lembrar, inclusive, das palavras do Mestre Jesus, a gente vai lembrar que ele disse: ame ao próximo assim como você ama a si mesmo, né? E mais ou menos isso. Então, se eu for dar uma qualidade de amor ao próximo, que não é uma qualidade alta, porque a qualidade de amor que eu estou me dando não é alta, então o que adianta? Né? Então eu preciso trabalhar nesse amor por mim e reservar um tempo para mim. E eu entendo que para algumas pessoas isso vai gerar culpa. Acolha a culpa nesse tempo reservado para você. Ainda assim, reserve. Ele vai ser, inclusive, fundamental para você conseguir apoiar o outro com amor e não com raiva. Então, o próximo ponto: não ter pressa para construir o futuro. Vá um dia de cada vez, sabe? Não precisa sair correndo para descobrir como vai ser sua vida, para descobrir o que você vai fazer. É claro que algumas partes vão ser partes práticas, né? Então, de repente, vai ter alguma parte prática que você vai ser financeira, de moradia, de país, sei lá. E você vai ter que resolver. Mas não significa que você tenha que se apressar para o todo. Resolva as partes práticas que precisam ser resolvidas e dê um tempo também. Porque a vida, ela é tão linda e mágica que eu sinto que ela vai nos dando no caminho os cobertores, sabe? Para esses momentos mais de frio. Vai nos dando os ventinhos frescos para os momentos de muito calor. Então a vida, ela vai te ajudar. Mas para a vida te ajudar, ela precisa sentir que você quer essa ajuda. E se a gente fica o tempo todo querendo estar no controle, a gente não pode mostrar para a vida que a gente quer a ajuda dela. Como que a gente vai mostrar para a vida que quer que ela nos guie se a gente não dá também um pouquinho a guiança para ela? Faz sentido isso? Bom, quando a tristeza bater, chore, sinta, entristeça-se, acolha, porque ela vai bater. Eu lembro, eu vivi diferentes processos de luto, né? Tanto de mortes, do meu tio Rui primeiro, um tio muito amado, muito carinhoso, muito amoroso, muito brincalhão e divertido, como o meu pai também. E foi muito duro, assim, né, pra minha Dinda, pra minha prima, e muito duro pra mim, pra minha mãe também, pro meu pai, enfim. E perdi o meu pai, nesse sentido
da morte, né? Meu pai também se foi, então foi um luto que eu senti também muito profundamente como perda. E o que eu senti também muito como perda, que foram lutos assim muito dolorosos, eram términos de relacionamento, especialmente o primeiro. Porque o primeiro namoro, né, primeiro namoro, né, enfim. E foi um namoro muito longo, né, então muito, muito longo, muito sério. Sério não de seriedade assim, mas sério de vislumbrar o futuro, né? Imagina, era a pessoa com quem eu queria me casar e passar o resto da vida. Então, foi um luto muito doloroso. E foi um luto de 1 ano, basicamente 1 ano, talvez um pouquinho mais que isso, mas 1 ano, que eu lembro bem. E hoje eu vejo que assim, que bom que eu sofri, que bom que eu senti, que bom que eu chorei, que bom que eu me entristeci. Porque senão eu nunca estaria num casamento maravilhoso que eu amo e que hoje eu tenho clareza total de que não era pra ser lá, era pra ser só aquilo que era. Porque hoje era pra ser o que é hoje, né? E isso só pode acontecer porque eu senti, porque eu vivenciei, para depois poder, depois de um tempo fechada, poder me abrir de novo. Faz sentido isso? Então, o choro, eu digo que ele é a água sagrada da nossa alma, que banha a gente quando a gente precisa, então deixa ele te banhar. E por fim, se você tiver condições, se você puder e tiver difícil demais sozinha, procure ajuda terapêutica. Procure uma terapia que você se identifique, procure uma pessoa da sua confiança. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo. Bom, eram 15, foram 16, mas foi longa hoje a live. Ontem foi curtinha, hoje foi longa, então cada dia de um jeito, né, gente? Mas eu espero de coração que possa ter contribuído com vocês. Não vou me alongar, senão talvez ele nem salve, porque eu já tô aqui, 11 horas, então já são 8 aí, né? 8 não. São 9, né? Enfim, não sei. Não, são 8. Fico perdida às vezes no fuso. E eu quero muito salvar para que vocês mandem para as pessoas especiais da vida de vocês que precisam ouvir isso. Então, já vou fechar aqui, mas tá tudo bem. Espero que vocês tenham aproveitado. Gratidão por terem estado comigo, gratidão pela escuta, gratidão por estarem aqui presentes, né? Lembrando que a partir do dia 25 de novembro, a gente começa a segunda semana dos padrões repetitivos. Vamos falar muito sobre autoestima, amor próprio e relacionamentos, tá? E eu espero vocês então amanhã no nosso Papo das 7. Se vocês tiverem sugestão de tema, me manda por direct. Eu tô com um direct acumulado, mas hoje eu vou começar a ver os que eu ainda não vi, tá? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.